Boa noite a todos. Estamos aqui para o nosso treinamento, para o nosso exercício. Nós somos eternos estagiários daqueles que a gente vê em supermercado em treinamento. Nós estamos sempre em treinamento e ao mesmo tempo chamados ao trabalho. Então, pensar, agir não podem ser, como até é na educação da Terra, não pode ser estágios tão diferentes. A gente precisa o tempo todo pensar e agir, pensar e agir. Não tem esse vício que infelizmente tem muitos dos momentos de formação escolar, que é um momento de teoria, depois momento de prática, né? Como se depois o profissional não precisasse constantemente se reformular, constantemente estar em treinamento. Assim é muito mais ainda na vida prática, porque se a formação profissional ela tem algum grau de complexidade, não tem nada mais complexo na vida do que a vida. Nas suas múltiplas facetas, as relações humanas. Tem alguma coisa mais complicada do que gente? Não tem. Não inventaram ainda, né? O computador mais complicado que alguém possa achar não vai se equiparar à variedade, à complexidade do ser humano. E nós vimos aqui hoje para falar da ajuda espiritual, que afinal de contas é uma das razões, ou se não a razão principal pela qual nós nos aproximamos de uma casa de oração qualquer, e também uma casa de oração espírita. Para pensar sobre ajuda espiritual, a gente precisa pensar sobre ajuda em geral, porque o ser humano funciona por padrões. É mais ou menos como a água mesmo, da chuva, que para ela vai fincando, ela vai cavando no solo canais por onde ela vai passando. E sempre que esses canais fazem com que sempre que escorra a água conflua para aquele mesmo canal. E a gente também, conforme as situações vão acontecendo na vida da gente, parece que esses canais, eles vão conduzindo os nossos atos para a gente repetir sempre os mesmos padrões, a mesma forma de agir. Então a gente precisa investigar como tem sido, que papel tem cumprido, como tem sido a ajuda nas nossas vidas, para depois a gente poder raciocinar sobre ajuda espiritual e ver o quanto, como tem sido, como a gente pode melhorar essa relação. Todos nós, de alguma forma, praticamos alguma forma de ajuda para as pessoas. É comum que isso aconteça, mas ela tem características muito próprias. Se você olhar a ajuda, como ela acontece, né? A gente gosta de ajudar aquelas pessoas que vão poder ajudar a gente também, né? Nós gostamos de ajudar pessoas que depois vão poder dar em troca alguma coisa para a gente, que vão poder retribuir a nossa ajuda. Em função disso, o ser humano constitui fraternidades, irmandades, clubes de servir, maçonarias, e mesmo nas igrejas, você vê essa prática, em muitas igrejas, você vê essa prática solidária, mas para as pessoas que compartilham da mesma crença, que participam da mesma instituição. Então é uma espécie de ajuda mútua, de um clube de ajuda mútua. Em família é muito diferente isso? A gente também acaba se ajudando aos meus, né? O meu tio, a minha sobrinha, o meu filho, o meu pai. Acaba sendo uma ajuda restrita, uma ajuda com uma cerca em volta, né? Que a gente, como se fosse mesmo um castelo. O que tem dentro dos muros do castelo é digno da nossa atenção. O que tem fora dos muros não é tão importante assim. Essa forma da gente oferecer ajuda também tem um outro vício, que é a gente gosta de ajudar do jeito que a gente gosta. Então a gente chega para situações e tem saídas para os problemas dos outros. A gente está claro que ajudar é falar, intervir,
é o porquê você não, né? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Claro que ajudar é falar, isso é claro. Você vai, faz ou fala, mas você é sempre o protagonista. A ajuda é sempre protagonizada por aquele que ajuda. E a gente precisa pensar a respeito disso também. Uma pessoa às vezes começa a pedir ajuda para você, você até permite que ela fale uns 3 minutos. Depois que ela falou uns 3 minutos do problema dela, você fala assim, não, comigo foi muito pior. Aí você começa a falar o seu problema, fala 25 minutos do seu problema, e a pessoa que vinha para tentar achar uma espécie de saída, e ainda a pessoa que se presta a ajudar fala, não, isso aí não é nada, comigo foi muito pior. E aí ela debruça sobre a outra que já vinha com problema, toda a sua carga de problemas, ainda desconsiderando o problema dela. O problema dela não tem importância, não, comigo é pior. E também quando a gente recebe ajuda, nós somos ajudados muito típicos e muito interessantes, né? A gente gosta de receber ajuda do jeito que a gente quer, na forma que a gente quer, na quantidade que a gente quer e no momento que a gente quer. Tanto é que a maioria de nós, quando faz as nossas orações, a gente pede uma coisa específica e quer que a coisa aconteça no tempo que a gente quer. E quando não acontece, a gente fala que a oração foi fraca, ou aquela religião que você está frequentando, aquela casa, aquele centro que você está frequentando não é forte o suficiente, ou qualquer coisa assim. Ou pior de tudo, quando a desilusão é muito grande, a pessoa chega à conclusão de que Deus não existe, que esse negócio de religião é tudo balela. Por quê? Porque não lhe deu o que ele estava querendo, do jeito que ele estava querendo, na hora que ele estava querendo. Nós somos crianças mimadas. Criança mimada é aquela que, quando não dá o que ela quer, na hora que ela quer, ela faz birra, ela esperneia, se joga no chão, obriga as pessoas a darem o que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer. E quanto mais as pessoas vão caindo nesse vício, mais elas vão direcionando. Mas Deus, será que Deus vai cair numa birra de criancinha mimada? Como somos nós? Ah, Jesus falou, pedi e obtereis. Mas o que será que Jesus quis dizer com isso? Será que tem algum religioso na Terra, especialmente no campo da cristandade do Ocidente, onde a prática da oração é mais difundida? Será que tem algum de nós que nunca teve uma oração não atendida? Será que algum de nós nunca teve tudo que pediu, conseguiu? É claro que não. É claro que não. Se isso acontece e Jesus prometeu, pedi e obtereis, alguma diferença tem grande e a gente precisa pensar a respeito disso. Como é essa ajuda espiritual? O que acontece que Jesus falou, pedi e obtereis, mas na prática isso acontece? É só pedir que você consegue o que você quiser? Não é assim e nem podia ser. E nem podia ser. Porque se um filho da gente, a gente jamais podia falar, filho, o que você quiser, quando você quiser, pede que eu te arrumo. Nenhum pai falaria isso para um filho. Como é que Deus vai agir da gente com relação assim? É claro que nem pode ser assim. Ah, então por que Jesus falou isso? Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e obtereis. Por que ele falou isso? O que será que ele queria dizer com isso? É claro que na interpretação do Evangelho, uma linha básica é que você busca sempre o sentido da eternidade, da profundidade, não das aparências. Segundo, toda a espiritualidade, todo o espiritualismo já sabe há muito tempo, como mesmo na psicologia, Jung já colocou, mas todo o Oriente sabe que nós não temos só esse eu aparente. Quem sou eu? Perguntaram os filósofos de todos os tempos. A pessoa mais simplista se olha no espelho e fala, no meu caso, homem, assistente social, 53 anos, careca, e vou falar meu nome. Esse sou eu?
Será que esse sou eu? Perguntam os filósofos. É claro que não. Dentro do Espiritismo nós aprendemos que nós não somos homens, não somos mulheres, não somos brasileiros, não somos ricos, não somos assistentes sociais, não somos Maurício. Quantos nomes você já teve em 200 vidas? Quantos filhos você... Quantos sobrenomes, quantas nacionalidades você já teve na sua vida? E você achando que você é brasileiro? Ora, minha gente, se você mesmo deve ter mais de 5.000 anos de existência, o Homo sapiens sapiens na Terra tem 40.000 anos de existência, como é que você pode achar que é brasileiro se o Brasil tem 500 anos? É claro que nós não somos nada dessa aparência. E é claro também que Deus não fala com um ser aparente, Deus fala com um ser profundo. Ele não fala com eu de aparência, ele fala com eu profundo. Então, nós precisamos entender qual é o pedido do eu profundo. E isso, o nosso próprio linguajar fala isso. Por exemplo, quando uma criança está fazendo estripulia e olha para a mãe, sempre perto da mãe, fazendo coisa que não deve, e cada vez que faz uma coisa que não deve, fica olhando para a mãe experiente olha aquela situação e fala o quê? Está pedindo atenção. Mas quando a mãe fala que a criança está pedindo atenção, ela quer dizer assim que o filho dela mandou um ofício, veio por meio dessa solicitar de Vossa Senhoria, que me dê um pouquinho de atenção? É isso? É claro que não. A criança, mesmo a criança, se você perguntar para ela, parar aquela criança e falar assim, escuta, você está pedindo atenção? O que a criança vai falar? Não, ela nem entende. Ela nem vai entender a tua pergunta. Por quê? Porque o pedido da gente, existe um pedido manifesto, um pedido consciente, um pedido do eu, do ego e do eu superficial, e esse raramente pode ser atendido. Existe um pedido do eu profundo. Aquela criança está pedindo atenção. E essa criança aqui está precisando de coisas. E esse pedido do eu profundo sempre vai ser atendido por Deus. O pedido do eu superficial só quando coincidir com o pedido do eu profundo. É mais ou menos a criança falando assim: mãe, deixa eu comer doce antes 5 minutos antes do almoço? Aí a mãe vai falar assim: não pode, mas você está com fome? Você está com fome, a mãe está cozinhando ou está fritando uma mandioca aqui, e eu te dou a criança pediu doce, a mãe entendeu que ela está com fome. Vocês entenderam que tem um pedido de conveniência, um pedido do eu superficial e um pedido do eu profundo, que toda pessoa sabe entender, toda pessoa sábia, toda pessoa que se coloca no papel de educadora, ela consegue se colocar no lugar do outro e falar assim, o que aquela pessoa está pedindo. Mas se ele formulou o pedido, quem formulou foram os lábios, quem formulou foi o eu aparente. Todo educador sabe e busca o pedido de verdade, o que a pessoa está querendo de verdade. E não existe educador mais profundo e mais sábio do que Deus, do que a vida, do que Jesus Cristo. Então, todas as vezes que nós precisarmos mesmo de uma coisa, nós vamos obter essa coisa. Ou pergunta Jesus, qual é o pai que o filho pedindo um pão lhe dá uma cobra? Quem? Claro que não. Deus vai sempre atender todos os nossos pedidos. Só a única questão que fica é, quem é esse eu que está pedindo? Se for o eu superficial, dificilmente ele vai pedir, ele vai aceitar que... Já imaginou se fosse só pedir a Mega Sena acumulada? Todo mundo ia pedir a Mega Sena acumulada. Ia dar certo? Todo mundo ia pedir para casar com a Gisele Bündchen. Não ia dar certo com Brad Pitt. Não pode ser. Esse eu de conveniência, ele é inatendível. Agora, o nosso eu profundo, esse precisa ser atendido. Portanto, quando a gente vem para uma casa de oração,
A gente tem que pensar todas as nossas práticas de ajuda espiritual. Porque não é à toa que Jesus orientou a gente a que pedíssemos perdão, que obteremos o perdão de Deus na mesma medida em que nós perdoarmos. E nós também vamos receber ajuda espiritual na mesma medida em que nós proporcionarmos essa ajuda espiritual. Os solidários, não há como ser diferente. As pessoas que são solidárias no seu dia a dia, que oferecem ajuda espiritual, elas estão com um canal de comunicação com o anjo de guarda. Quem ouve uma pessoa que está precisando de ajuda, às vezes do nada, como os jovens gostam de falar, do nada, vem uma ideia de você fazer uma coisa para alguém. E você ouve e você faz. Se uma pessoa que ouve as mensagens dos anjos de guarda, mensagens do mundo espiritual, ouve e faz, ela está com o canal aberto, ela está disponível, ela tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Quando ela mesma precisa de ajuda, o canal está aberto. Pensa o inverso. Eu não, cada um no seu quadrado, ema, cada um com os seus problemas. Eu não ajudo ninguém e fico isolado, fico sem ouvido, fico sem comunicação. Aí, quando eu tenho problema, eu quero que com um Pai Nossozinho, nem meditado, você nem sabe o que está falando, recita o Pai Nosso, como se falava antigamente. Recita o Pai Nosso e quer que por causa disso seja ajudado? Claro que não. A gente pede uma coisa específica. Quando a gente reza, quando a gente pede ajuda para um problema, essa ajuda evidentemente não pode ser do nosso jeito, porque nós não sabemos de nada. Vamos ser mais humildes. A gente é sempre humilde com o médico. Quando a gente vai para um hospital, a gente é chamado de quê? Paciente. E lá tem coisa mais impaciente do que um doente? Nós somos chamados de paciente porque a gente senta, a gente aguarda. Se a gente chegar 10 minutos atrasado para uma consulta médica, a gente não é atendido. Em compensação, o médico atrasa meia, 40 minutos, 1 hora. Será que é por acaso que a gente é chamado de paciente? Nós temos a maior humildade para nos relacionar com os doutores da terra. Mas para relacionar com Deus a gente quer assim, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, na forma, através da pessoa, tudo bonitinho. Será que isso que você está pedindo é realmente o melhor? Com que arrogância você se coloca perante Deus, como se você soubesse o que é melhor? Nós somos a criança que pede doce 5 minutos antes do almoço e bate o pé e exige, briga e faz birra. Nós não sabemos o que é melhor, mas humildade. De maneira nenhuma a gente imporia para o médico um remédio ou um exame. Olha, doutor, eu preciso fazer uma cirurgia, assim, assado. O senhor manda eu fazer os exames A, B, C. Quem faria uma coisa como essa? Se a gente não faz com o médico, por que a gente faz com Deus? A gente chega numa consulta médica e pede para o médico o quê? Espera do médico o quê? Que ele o examine, que ele faça o diagnóstico e que ele aponte o que é melhor. Se a gente faz isso com o doutor do mundo, imagina se nós tivéssemos essa atitude com Deus. Deus, eu tenho problema, mas a raiz, a natureza desse problema, eu sou pequeno demais para entender. E é verdade, esse problema que você está tendo hoje, ele vem de outras vidas? Quem foi o gerador desse problema? Se é um problema que envolve outra pessoa, você ou outra pessoa? Esse problema que você tem vai te ajudar a superar os teus problemas fundamentais, que são espirituais? Você não sabe de nada. Nós precisamos ser mais humildes, pelo menos na nossa relação com Deus. Feito uma criancinha que vai para um lugar alto
sei lá, São José dos Campos, Campos do Jordão, e fica uma noite seca, e vê aquela noite cheia de estrelas, e aquela imensidão, e se sente, a gente quando vê uma noite plena de estrelas, a gente se sente pequenininho. Nós podemos e devemos nos sentir e nos posicionar assim perante Deus. Pai, eu não sei o que é melhor para mim, mas me examina, o Senhor que me conhece, e me dá o tratamento, e eu me submeto ao tratamento que o Senhor mandar. Se for através do atendimento, de um benefício imediato, muito bem, muito bom. Se for através de uma doença, de um chamamento, muito bom. Por quê? Porque a pessoa que não ouve precisa que alguém lhe ensine com voz alta. A pessoa que é insensível precisa de uma chacoalhada, e nós não somos exatamente os mais sensíveis. A gente precisa de chacoalhada. Se a vida está dando chacoalhada para a gente, se o professor da vida, que é Deus, está dando uma didática forte para você, você vai ser aquele aluno que vai brigar com o professor? Poxa vida! Nem com o médico a gente briga, pelo menos na frente dele não. Depois ele sai falando mal. Esse médico não deu nem remédio, não fez isso, não fez aquilo. Mas por que brigar com Deus? Por que brigar com a vida? Será que nós temos essa capacidade de vir até uma casa de oração, aqui ou em qualquer outra, e achar que porque digo que eu acredito em Deus, digo que eu sou temente a Deus, faço uma oração contrita, alguma coisa assim que me mandam fazer, e só por causa disso eu estou com um canal aberto e as coisas vão acontecer do jeito que eu quero? Claro que não. É a parte mais ignorada e desrespeitada do Pai Nosso, é aquela que a gente fala: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nós somos tão cara de pau que a gente só fala essa parte depois de ter feito 35 pedidos para Deus. É brincadeira, só para reforçar. Eu faço só para reforçar o pedido que eu estou fazendo. Ora, minha gente, seja feita a vontade de quem? Na prática você está pedindo: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. E isso é atitude de humildade? Isso é atitude de quem reconhece a sua própria pequenez? É claro que não. Então você vem até aqui e você certamente vai receber a ajuda espiritual que você é capaz de receber. Aquela que você precisa e aquela que você é capaz de receber. Porque fechados para a verdadeira ajuda espiritual, a gente se torna incapaz de recebê-la. Então você vai para o médico, doido para que ele lhe dê uma lista de remédio, ou que lhe dê uma injeção que resolva de uma vez, porque esse negócio de comprimido não dá certo. E aí ele começa: não, minha senhora, a senhora deveria mudar os seus hábitos. A senhora deveria rever a sua alimentação, fazer mais exercício, fazer isso, fazer aquilo. A pessoa sai xingando aquele médico. Ela não quer uma ajuda, uma solução que envolva a sua própria mudança. Ela quer que a mudança venha de fora. E infelizmente a gente vem até uma casa de oração e a gente se apresenta perante Deus com o mesmo vício. Com o mesmo vício. Pois Jesus falou que o reino dos céus está dentro de nós. A cada vez que ele ajudava uma pessoa, ele falava: a tua fé te salvou. Então, no campo espiritual, precisa ficar claro: ninguém vai ser ajudado se não estiver aberto, receptivo para ajuda. Ninguém. Ajuda-te que o céu te ajudará. Pedi e obtereis. Batei e abrir-se-vos-á. Quem é o primeiro movimento? Buscai antes o reino dos céus, que tudo mais vos será acrescentado. São inúmeras as passagens do Evangelho em que Jesus apresenta para a gente, oferece para a gente ajuda. Desde que
Se você ficar esperando que só souber do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino, a pessoa engata o disco ali, não venha a nós o vosso reino, e só fala, venha a nós o vosso reino. Mas não é verdade. Não é assim que a ajuda vai se dar. Nós não queremos estudar. Nós somos alunos que não gostam de estudar, a gente quer cola. Não vem com esse negócio de ensinar, certo? Eu quero que me apresente o resultado pronto. E aí a gente põe na prova e quer passar de ano. Como é que Deus vai fazer uma coisa como essa? Ou um pai faz isso para filho? Responde tudo nas lições e ainda fala para, olha, escreve do teu jeito, que senão a professora vai saber que fui eu que dei a lição. Claro que não. Deus não dá cola. Deus não faz por nós o que é tarefa nossa. Então, se nós estivermos revoltados com a doença, se nós estivermos com pena de nós mesmos, tanta gente ruim por aí, não acontece nada com os outros, ninguém pega a tal da... não falta doença nova, né? H1N1, Zika, etc. Ninguém pega, agora só eu vou pegar, por quê? Tem gente que sai do centro espírita e é assaltado, sabe? Briga com os anjos de guarda, com os agentes. Pô, eu sou tão bonzinho. Na verdade, a ajuda, ela é resultado, segundo o Espiritismo, da lei de sintonia. Nós somos aparelhos de rádio e as ondas de rádio estão o tempo todo aí em volta. Quando você estabelece uma boa sintonia, você capta a música. Se você estiver bem sintonizado, a música que você quer. Se não, você vai ouvir chiado, noticiário que você não gosta, música que você não gosta. Nós estamos em pleno chiado. Tua vida está ruim? Dificilmente alguém vem até uma casa de oração porque minha vida está boa. Depois até fica, vira trabalhador, etc. Alguns ficam e viram trabalhador. Mas no geral você vem porque a coisa complicou. Então nós podemos e precisamos pensar na nossa sintonia. Buscai antes o reino dos céus, que tudo mais nos será acrescentado. É uma promessa muito forte de Jesus. O que é buscar o reino dos céus? Buscar o reino dos céus é falar assim, eu quero depois de morrer para nosso lar. Será que é isso? A atitude de buscar o reino dos céus. O que é essa atitude? Nós precisamos entender isso, ler o Evangelho, estudar o Evangelho, estudar a vida. O que Deus quer de mim? O que Deus quer dos seus filhos? O que Jesus propõe para os seus seguidores? Porque a gente adora falar que é seguidor de Jesus. Mas aí Jesus dá um roteiro de elevação espiritual para a gente, que são as 8 bem-aventuranças previstas em Mateus capítulo 5. São 8 bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Aí ele começa. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Quem aqui ambiciona, tem como meta, tem como foco da sua vida ser humilde? Para, gente, levanta a mão por vez. Jesus falou para a gente ser humilde. Antes dele, Sócrates falou, só sei que nada sei. Depois disso veio Gandhi, que promoveu a única independência de um país e não sem disparar um tiro, sem matar ninguém. E na hora de distribuir os cargos, você quer ser presidente, primeiro-ministro, ministro do que você quer? Ele falou, nada. Buda abriu mão, era filho de um grande rei e abriu mão de toda a riqueza para ser um andarilho. Francisco de Assis foi chamado pelo seu pai, você vai capitanear o nosso exército nas cruzadas para matar árabes. E ele falou, não. E o pai falou, vou te deserdar. E ele falou, não. E virou o pobrezinho da Úmbria, um dos religiosos mais caracterizados por abrir mão de tudo, títulos, nome, dinheiro, tudo. E Chico Xavier vem ensinar o que pra gente? Todos os verdadeiros luminares da humanidade vêm ensinar humildade. Você admira todos, fala que segue todos, mas e a humildade? Quem aqui tem essa luz? Olha para a humildade e fala assim, eu quero ser assim.
quem? Nós não somos cristãos? Não somos seguidores? Não admiramos muitíssimo Chico Xavier e Francisco de Assis e etc. E a segunda bem-aventurança? Bem-aventurados os que sofrem, porque eles serão consolados. Bom, se ninguém pede a humildade, a maioria de nós pede bastante sofrimento, não é verdade? Duvido. A gente nem consegue entender como é que Jesus fala bem-aventurados os que sofrem. Porque tem traduções da Bíblia que em vez de bem-aventurados coloca felizes. Agora você entende melhor, né? Felizes os que sofrem. Como eu vou entender o que Jesus quis dizer com isso? É um roteiro de iluminação espiritual. E a gente se diz cristão e se mostra incapaz de seguir aquele que é o nosso modelo e guia. Nós precisamos nos desafiar. Sabe o que quer dizer evangelho? A boa nova. Se a gente não buscar no evangelho a chave, a transformação, a novidade para as nossas vidas, quiser vir receber a ajuda de Jesus como quem recebe cola, como recebe as respostas dos problemas da nossa vida de mão beijada, a gente vai continuar repetindo de novo. O evangelho é sim depositório, manual de instruções para a gente viver bem na terra. Só que nós precisamos nos surpreender com Jesus Cristo. Ele é uma novidade que foi contada há 2000 anos. Como é que é? Uma novidade que foi contada há 2000 anos? Sim, porque nós ainda não conseguimos sequer entender o que Jesus fala. E Ele não quer que a gente compreenda nem pratique as 8, porque não dá para o nosso caminhãozinho. Ele quer que a gente vá até a terceira. E a gente entenda por que bem-aventurados os humildes, por que bem-aventurados os que sofrem, porque ninguém aprende sem crise, ninguém aprende sem se transformar. Então, quem sofre está crescendo. Se sofrer bem, se sofrer mal, não adianta nada. Mas quem sofrer e se dedicar e acreditar em Deus que está trazendo o melhor para você, vai sofrer meio, vai sofrer e vai se melhorar. E na terceira, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa promessa é maravilhosa. Quem consegue se autopacificar? Quem tem como objetivo, eu quero ser humilde, eu quero sofrer com aceitação para as minhas dores e eu quero me autopacificar. Tudo isso é novidade. E esse é o reino dos céus. Né? Pois é. Tudo isso é novidade para a gente. Vocês entendem como Jesus continua sendo revolucionário? E como a gente continua estranho ao que Jesus fala? Porque quando você vai para uma certa religião e fala de Jesus, você vai ver catedrais. Você vai em Ouro Preto, você vai na Bahia e os guias te falam quantas toneladas de ouro tem nas igrejas. Jesus se mede pelas toneladas de ouro. Você vai em outra religião, tem mega templos, tem sacolas de dízimo, tem dinheiro saindo para tudo quanto é lado. Como entender Jesus? Como entender o que ele está falando? Jesus está muito acima do espiritismo, muito acima do catolicismo, muito acima do evangelismo. Jesus está muito acima de tudo isso. Nós precisamos fazer conexão direta com o evangelho. Entender o que ele está querendo nos dizer, pelo menos com 3 bem-aventuranças. O poder da humildade, abrindo, só quem é humilde consegue aprender, só quem é humilde cresce, só quem é humilde se coloca à disposição. O poder do sofrimento, quem não aprendeu pelo amor, precisa atender o sofrimento, atender o chamamento da vida para aprender com as dores. Não basta sofrer, eu tenho que aprender com as dores. E bem-aventurados aqueles que são mansos. Nós precisamos nos pacificar, olhar as nossas atitudes, ver de que maneira a nossa agressividade se transforma em violência todos os dias. Ou alguém que acha que é pacífico completamente. Claro que não. Quem já rezou por um senador corrupto? Eu peço. Somos raros. Depois do pai ter atirado a filha do 6º andar, o Nardoni, quantos rezaram pelo Nardoni?
Quantos rezaram pela madrasta, que provavelmente incitou? Não! A gente reza para os bonzinhos. Ah, tá! Você só dá água para quem não tem sede. É isso? Ou você é uma assistente social que aceita pessoas alcoólicos desde que não venham bêbados. Como assim? Deus falou, Jesus falou, eu vim para os doentes. E nós nos recusamos a nos abrir para as dificuldades e para aqueles que sofrem. Então, que nós aprendamos a buscar Deus pelas atitudes, a merecer, a conquistar o bem para Ele entrar em nossas vidas. Deus está pronto para nos ajudar, mas a gente precisa pelo menos mostrar sintonia, mostrar boa vontade, mostrar que perdoa, que ajuda, abrir o nosso canal com Deus, que do alto o bem vai jorrar como maná, vai jorrar como luz, vai jorrar como uma transformação que a gente há tanto tempo está precisando para as nossas vidas. Obrigado, boa noite.